Recentemente, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou o documento denominado Perguntas e Respostas sobre o capítulo 1.5 da NR1. O documento trouxe orientação sobre a aplicação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO, especialmente em relação aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O material é a primeira rodada oficial de perguntas e respostas e foi datado de 30 de abril de 2026. Possui caráter orientativo, com foco no esclarecimento de dúvidas frequentes das empresas, dos profissionais de saúde e segurança no trabalho e dos trabalhadores no geral. As respostas foram elaboradas considerando que o público já tem um conhecimento prévio do Manual do GRO PGR 2026 e também do Guia de Informações sobre Fatores de Risco Psicossociais relacionados ao trabalho, que foi publicado em 2025. Então, se você ainda não fez a leitura desses manuais e desse guia, é importante que você faça para estar por dentro das diretrizes básicas. O conteúdo desse Perguntas e Respostas também foi submetido à Comissão Nacional Tripartite Temática da NR1, com participação de representantes do governo, empregadores e trabalhadores. O documento consolida entendimentos importantes sobre a aplicação prática da NR1 e da NR17 no contexto dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Os pontos principais que a documentação traz é no sentido de esclarecer que todas as empresas devem realizar ações de prevenção envolvendo fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no contexto da avaliação ergonômica preliminar, a AEP, e do GRO. O processo deve envolver identificação de perigos, avaliação de riscos, implementação de medidas preventivas e um acompanhamento contínuo. Outro ponto importante é que a gestão de risco ocupacional não se resume simplesmente à elaboração de documentos. Reforçamos que o processo exige coordenação de ações, implementação de medidas preventivas e principalmente o acompanhamento contínuo das condições de trabalho. O material também esclarece que os questionários, quando utilizados de forma isolada, não são suficientes para comprovar a gestão dos riscos psicossociais, devendo seus resultados ser tecnicamente analisados e integrados à AEP e ao inventário de riscos. Como podemos ver, são pontos bastante relevantes. O documento ainda traz alguns temas com o entendimento do MTE, como, por exemplo, o questionário não comprova a gestão. Não exige que se tenha uma ferramenta obrigatória para esse mapeamento. O AEP, ele pode ser evidência da gestão e torna-se obrigatório principalmente para microempresa, empresa de pequeno porte que estão dispensadas do PGR. A fiscalização avaliará sempre coerência técnica da documentação, do procedimento, de como a empresa prosseguiu com esse ajuste e acompanhamento. O trabalho remoto também deve ser considerado na avaliação. A participação dos trabalhadores nesse levantamento, no inventário, nos questionários,
deve ser demonstrado também. Como podemos perceber, o documento ele traz esclarecimentos importantes e inclusive sobre a atuação da fiscalização. A empresa deverá impor ferramenta ou metodologia para avaliar os riscos psicossociais ao trabalho. A análise tende a ser concentrada sempre, quando falamos da fiscalização, na observação da consistência técnica do processo adotado pela empresa e na coerência metodológica e na efetividade das medidas que são implementadas. Além da documentação, poderão ser considerados elementos como entrevistas, observação das condições reais de trabalho, registros administrativos e ocupacionais, inspeções no ambiente laboral e evidências da implementação prática das medidas preventivas. Outro ponto relevante é que o Ministério do Trabalho também confirmou a aplicação do critério da dupla visita para novas disposições relacionadas aos fatores de riscos psicossociais, após a entrada em vigor do novo texto da NR1, que vai acontecer 26 de maio de 2026. Segundo o documento, durante os 90 dias subsequentes à vigência, a atuação da Inspeção do Trabalho vai priorizar ações orientativas e notificações para adequação das empresas, ao invés de já penalizar diretamente. Como podemos ver, são muitos detalhes e as empresas que ainda não iniciaram todo esse processo de adequação precisam fazer isso o quanto antes para evitar problemas.